Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre modelagens com equação separável. Então vamos lá. Uma equação separável, uma EDO separável, é uma equação diferencial onde a gente tem a derivada em função de alguma coisa que a gente consegue separar para as duas variáveis. Por exemplo, aqui y e x, a gente consegue jogar para um lado, a outra para o outro e integrar dos dois lados para chegar na nossa solução. Só que aqui nesse vídeo o nosso interesse não é esse. A gente está mais interessado no que acontece aqui atrás. Então o nosso problema aqui vai estar contando uma historinha, a gente vai ter uma coisa, algum caso, alguma coisa que ele quer descobrir e a partir daqui a gente quer identificar qual é a EDO separável, beleza? Então o nosso foco aqui vai ser montar essa EDO para depois com as técnicas, né, de resolução a gente chegar na nossa solução. E os principais casos disso são os seguintes: crescimento e decrescimento, lei do resfriamento de Newton, a equação logística, a reação química e a equação da reta tangente, mas a gente vai ver agora cada um deles com um pouquinho mais de detalhe, beleza? Então vamos para o primeiro, que são as modelagens em crescimento e decrescimento. O que é isso? Imagina que você tem aí uma cidade qualquer, cidade não, imagina que você tem uma aldeia. Quanto maior a população dessa aldeia, maior a quantidade de gente que vai poder ter filho. Então, mais essa aldeia, mais essa população consegue crescer. Então, você percebe que a taxa de variação dessa população aumenta quanto mais gente tiver na aldeia. Porque quanto mais gente tem, mais ela consegue crescer. Então, esse é um problema clássico de crescimento e decrescimento. Por quê? A gente vai ter a taxa de variação de uma variável proporcional a ela mesma. E aí tem outros exemplos que a gente consegue contar. Então, por exemplo, o decaimento de um elemento radioativo ou o rendimento de um investimento. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais ele rende, entende? Então são esses tipos de problemas clássicos de crescimento e decrescimento. Essas EDOs de crescimento e decrescimento vão ter essa carinha. Então a taxa, a derivada, vai ser proporcional à própria variável. Então a taxa de y em t, no caso aí o tempo, vai ser k vezes y. E aí esse k vai ser só a nossa constante de proporcionalidade, que geralmente é um valor dado aí para você poder conseguir resolver esse EDO, beleza? E aí, nesse tipo de problema, a gente tem uma solução com essa carinha aí, onde surge esse d que vai ser aí das constantes da integração. Beleza? Agora vamos dar uma olhada num outro tipo de problema. Esse problema a gente chama de equação logística. Então vamos voltar lá para a nossa população da nossa aldeia. E a gente já sabe que quanto mais essa população cresce, mais ela consegue crescer, porque mais gente consegue ter filho. Só que tem um problema. Essa aldeia agora, ela tem uma quantidade de comida limitada. Então imagina que a terra ali que o pessoal consegue plantar para poder se alimentar é limitada. Então chega um momento onde a quantidade de gente que está comendo já é muito grande e vai começar a faltar comida. Então, assim como a taxa cresce com a população, chega um momento que isso também vai diminuir. Então ela também funciona como um fator de desaceleração dessa população. Porque se ela for grande demais, falta comida e aí a taxa vai diminuir. Beleza? Esse tipo de problema é um problema da equação logística. Você vê que a gente vai partir de um problema muito parecido, onde a gente tem ali a taxa variando em função da variável, mas aqui a gente vai acrescentar um termo extra, que é esse termo aqui, A menos BP. Esse termo vai ser justamente o nosso fator de desaceleração, que também é proporcional à nossa variável, beleza? Então essa daí é a carinha da nossa equação logística. Você vê que esse termo aqui a gente também consegue jogar para lá, então ela também é uma EDO separável e a gente consegue resolver usando aquelas técnicas sem problemas e chega nessa solução aí. Você vê que ela é um pouquinho maior, um pouquinho mais complicada, mas não tem erro. Tá todo mundo aí, a nossa solução de P em função do tempo, com as nossas constantes aí que geralmente, com certeza, serão dadas, né? Ou você vai deixar indicado, ou se tiver valores você consegue resolver e chegar aí na sua, por exemplo, população em função do tempo, tá bom? Vamos ver o próximo problema, então? Agora a gente vai falar dos problemas de lei do resfriamento de Newton. O que é isso? A lei do resfriamento de Newton é uma lei dada por Newton que ela descreve a variação de temperatura de um corpo que está trocando calor com o meio. Então imagina qualquer coisa que está lá exposta a uma temperatura diferente da sua, ele vai trocar calor e a gente usa a lei do resfriamento de Newton para calcular isso, beleza? Ela vai ter essa carinha aí. Então a gente vai ter aqui a variação da temperatura no tempo, vai ser igual a K, que é uma constante do material, que fala aí da condutividade, de coisas que não são tão relevantes pra gente, é só uma constante, vezes essa diferença de temperatura. Então esse Tzinho vai ser a temperatura do corpo, que é justamente a nossa variável de interesse, que é o que vai estar variando no tempo, que está aqui na derivada, e o Tm é a temperatura do meio. Então, por exemplo, se é uma comida que está esfriando ali em cima da pia,
essa temperatura do meio é a temperatura ambiente. Beleza? Então, essa é a nossa equação. Não tem muito problema que a gente só resolver. Você vê que o tempo a gente consegue jogar para cá. Também é uma EDO separável. Então, a gente chega na nossa solução aí. Aqui você vê que também surge um Dzinho, que é a nossa constante de integração. Mas a gente consegue chegar aí na nossa expressão, então, de temperatura em função do tempo. Beleza? Vamos ver, então, o nosso próximo problema. Aqui, então, a gente vai falar de problemas de reação química. Então, imagina que a gente tem aí uma reação qualquer. A mais 2B é igual a C. E cada um desses aí é uma substância diferente. E a nossa variável de interesse aqui vai ser o C. Então, a gente está interessado em saber qual é a quantidade de C que vai ser formado. Beleza? Nos problemas de reação química, a nossa EDO vai ter essa carinha aí. Então, você vê que a nossa taxa de C pelo tempo vai ser igual a K vezes... E a gente tem dois termos. Um termo está aqui pelo A e um termo está aqui pelo B. Beleza? Esse alfa e esse beta são as quantidades iniciais dos dois. Alfa de A e beta de B. Já esse Azinho e esse Bzinho aqui são dois termos que a gente tem que calcular e que vão depender aí justamente da nossa reação. Como que a gente calcula eles? Então, deixa eu botar um papelzinho aqui. A gente vai montar um sisteminha. Como é que ele vai ser? A primeira coisa que a gente tem é o A vai indicar a quantidade de A e o B a quantidade de B. Então, o que eu vou dizer é que eu quero saber a quantidade de A mais B que produz 1 grama de C. Porque A mais B vai ser C, eu estou dizendo que quero 1 grama aí de C, por exemplo. E aí, a nossa relação que a gente tem aqui da reação é que a gente precisa de 2B para cada A. Então, o nosso B vai ser igual a 2A. Beleza? Com isso, a gente consegue montar o sisteminha. Já fechou aí, já tem as equações suficientes. A gente acha que o nosso A, nesse caso, vai ser igual a 1/3. E o nosso B vai ser igual a 2/3. Beleza? E aí, esses dois valores a gente substitui aqui, junto com as quantidades alfa e beta que vão ser dadas pelo problema, já que são as quantidades iniciais, a gente consegue resolver essa EDO agora, já que ela ainda é separável. Você vê que o termo de C aqui e aqui consegue jogar para lá, você consegue separar todo mundo e chega nessa solução. Você vê que ela tem a carinha aí um pouco mais feia, ela está ficando um pouquinho maior, mas não tem erro. Aqui surgem umas constantes, né? O L aí são constantes que surgem da integração. Aqui eu mantive os alfas e betas, que são as quantidades iniciais, mas no fim ela é só mais uma expressão de C, né? Que é a nossa quantidade de C formado, o nosso interesse aí, em função do tempo. Beleza? E aí, para fechar, a gente vai ver o nosso último caso aí, dos casos mais importantes de modelagem com EDO, que é o caso da equação da reta tangente. E aí, nesse caso, a gente vai ter um problema onde está sendo dado uma função y qualquer e está sendo dado uma segunda função f de xy que representa a inclinação da reta tangente de y. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho lá que o que é? A inclinação da reta tangente nada mais é do que a derivada da função. Então o que ele está dizendo para a gente é que a derivada de y é igual a essa função. E você vê que isso aqui é uma EDO. A gente consegue abrir. Como nesse caso aqui a gente está falando de EDOs separáveis, essa função f de xy ela vai ser separável. E aí com isso a gente consegue jogar cada um para o seu lado aí e resolver essa EDO para achar a nossa expressão de y em função de x, que é o que o problema nesse caso estaria pedindo. Beleza? Esses aí são os casos principais, podem ainda haver outros, a gente não consegue cobrir todos, mas dá para ter uma noção de como que a gente sai de um problema, de um textinho, de uma história, para chegar na nossa EDO, para então a gente conseguir resolver. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.